Léo, você pode explicar o que é a filosofia estoica e como seus princípios podem ser aplicados para lidar com momentos de crise? Posso. Aqui na frente de uma grande psiquiatra, né? Não, já me aposentei, eu estou aqui aprendendo. A TCC é baseada, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é baseada no estoicismo, né? A base, quando a gente começa a entender, para mim, que sou uma pessoa lógica e racional, a forma como eu vejo que isso aconteceu na minha mente, me tirando de um estado depressivo, ansioso e me trazendo para o momento presente, o passo que faltou foi através de uma técnica de conhecimento, de você entender qual que é o score, qual que é o jogo, o que eu tenho que fazer. Como é que é o game? Exato, qual que é o game, como né? eu entro nesse game, Exato, né? Por um marinheiro que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável, ou nenhum vento é favorável. Exatamente. Então, para mim, entender que o game é sobre você cultivar, viver seus valores e virtudes, ajudar o próximo nesse processo, me ajudou a entender o objetivo. Aí vem pro como. Como que você faz isso? O como é sobre a gente controlar nossos pensamentos. É o início de tudo. O que a pessoa tem que fazer? Olha, quando você vem alguma ansiedade, algum medo, alguma coisa. Ele vem da onde? Ele vem da sua mente sair do presente e ir para o futuro. Seus pensamentos. Quando você começa a entender que seus pensamentos não são você, aquilo que a gente falou anteriormente, e você começa a observar seus pensamentos com desapego, você só olha para eles. Pode ser que eu perca o emprego amanhã. Pode ser que eu tenha uma doença. Pode ser que meu diagnóstico não seja bom. Pode ser... Tanto faz o pode ser. Quando a gente vem para esse instante, para esse momento, nós raramente temos algum problema real no momento presente. A menos que você estiver num assalto, numa esquina, numa zona de guerra. Mesmo que você tenha uma doença grave, nesse momento você não tem um problema de morte iminente. Ela pode vir acontecer daqui a uma semana, um mês. Sim. Mas nesse momento, no momento presente, a gente raramente tem alguma coisa importante. Então, quando você traz para esse momento e você começa a cultivar os pensamentos que vão te levar a superar os desafios, você começa a ter uma vida mais leve, mais serena, não entrar nesses momentos de crise. E até desativar todo o sistema de medo do cérebro, que se tiver ativado, só diminui tua imunidade. Cortisol alto, imunidade baixa, você só vai colher o que há de pior. Exato. Tudo que virá. Eu assisti um vídeo da Anete Guimarães. Acho que é Anete Guimarães. Ela muito gosta do sei quem é, já lembrei. Esse vídeo ele circulou bastante. Uhum. Ela diz o seguinte, ela vai mostrando a bioquímica da dopamina, dos receptores que quando você cérebro, libera em cada célula, né? Aí ela foi mostrando tudo isso, desenhando um quadro, ela é bem professoral, assim, muito interessante, e no final ela fala, então quando você sente ansiedade, medo, tristeza, todo o seu corpo sente, seus ossos, seus gônadas, seus glândulos, tudo sente. Então, se você acorda e assiste 5 minutos de notícia ruim, sem nenhuma reação direta àquilo ali, você abaixa seu sistema imunológico por 5 horas. 6. A média de 6 a 8 horas. Aí. Essa descarga. 5 minutos. Exatamente. Então eu falo, gente, vocês acordam todos os dias. Eu acredito que a gente morre todos os dias e vive de novo. Eu acredito. Você morre, você lembra? Não, você lembra? Levantar e... Sim, quando você deita. Mas você levantar, e como tem gente que liga a televisão pra ficar vendo o repórter enquanto tá fazendo xixi. O xixi já tá cheio de cortisol e adrenalina. Porque não dá, gente. Pelo amor, eu não tenho. Gente, você acorda e morre todos os dias. Bota música legal. Você morre e acorda de novo. Aí você acorda de manhã. Quem sou eu? Sou o Léo. Opa, tô vivo aqui, tô. Agora eu tenho, as 2 pílulas pra tomar. Pílula número 1. Eu quero ter um dia bom. Então eu vou fazer uma oração. Eu vou agradecer tudo que eu tenho de bom, que eu tô vivo, minha família, que eu tenho tudo. Eu vou fazer uma atividade física. Eu vou fazer uma meditação, controlar meus pensamentos e vou entrando aqui. Você vai virar seu leme pra cá. Opção B, eu vou entrar no Instagram, vou ver um punhado de coisas que eu não tenho, que os outros têm, que fala que tem, também não tem. Vou assistir o Datena, ver qual que é a tragédia do dia. Hoje a gente tem a oportunidade de ver tragédia no mundo inteiro, em tempo real, todos os problemas que você quiser. Você vai tomar a pílula vermelha. Você vai colocar cortisol, adrenalina, noradrenalina na pílula vermelha. Na pílula azul você vai colocar dopamina, oxitocina e vai para um outro caminho. E eu falo, se você sair de Santos, se você pegar um navio, virar 5 graus para a esquerda o leme dele, você vai chegar na Europa. Se você virar 5 graus para a direita, você vai chegar na África. Então você escolhe qual caminho que você quer fazer.
E o início do seu dia é o início do caminho que você está tomando. Mas não tenha dúvida. Ainda assim é uma escolha. Ainda é sempre uma escolha. É o livre-arbítrio, né? Exato, é sempre uma escolha. As pessoas não entendem. Aí falam assim, não, mas hoje meu dia eu não posso estar bem porque fulano me disse isso, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu patrão. Eu falei, não entendeu que é sobre você. Escolha. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha.